Olá, meus caros irmãos do Jardim da Fé. Imagine um mundo sem dor, sem morte, sem guerras, mas também sem redenção. E se Adão nunca tivesse mordido aquela fruta proibida? E se o paraíso ainda existisse intocado pelo pecado? Hoje, mergulhamos na parte mais profunda da Bíblia para especular. Como seria a terra se Adão e Eva não tivessem caído na tentação? Vamos explorar teorias e curiosidades ocultas e visões alternativas baseadas no que a teologia nos revelam. Se você curte mistérios bíblicos, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Vamos começar. Antes de especularmos, vamos relembrar o que a Bíblia diz. No Gênesis, capítulo 3, Deus cria Adão e Eva no Jardim do Éden, um paraíso perfeito sem sofrimento. Ele os avisa: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, símbolo do mal disfarçado, engana Eva: certamente não morrereis. Eva come, dá a Adão, e o mundo muda para sempre. Eles ganham conhecimento, mas perdem a inocência. Vergonha, expulsão do Éden, dor no parto, trabalho árduo e a morte entram na humanidade. Isso é o pecado original, a raiz de todo o mal no mundo, segundo a teologia cristã. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? E se Adão resistisse? As sombras da história seriam diferentes. Sabia que a Bíblia não especifica que era uma maçã? Pode ter sido uma figa ou romã, um mistério que a tradição popular transformou em maçã. Agora, vamos mergulhar nas teorias e no que dizer os historiadores e teólogos a respeito disso. Aqui vão algumas teorias sobre como seria a Terra. Primeira teoria: um paraíso eterno sem morte ou sofrimento. Se Adão não comesse a fruta, ele e Eva permaneceriam no Éden, em comunhão diária com Deus. Não haveria pecado, então nada de doenças, guerras, fome ou dor. A humanidade viveria em harmonia eterna, aprendendo diretamente de Deus e criando sem limites. Algumas pessoas especulam o que aconteceria. Eles multiplicariam sem o fardo do pecado em um mundo perfeito? Mas imagine, sem morte, a população explodiria? Ou Deus controlaria isso? Teólogos e estudiosos sugerem que a Terra seria um jardim global, sem cidades poluídas ou tecnologias destrutivas. Segunda teoria: sem pecado, sem redenção, a humanidade estagnaria. Sem o pecado original, não haveria necessidade de Jesus Cristo como Salvador. Teólogos no Reddit discutem que o mundo seria sem corrupção, mas talvez sem crescimento espiritual. Em fóruns como o Layman's Lounge, há a ideia de que a obediência levaria a uma glória maior, como acesso à árvore da vida sem limites. Mas no lado mais oculto, e se a tentação persistisse? Será que alguém não cometeria o mesmo erro de Adão tempos depois? Terceira teoria: e se só Eva comesse do fruto? Uma divisão curiosa. Algumas especulações focam nisso. Se Adão recusasse, Eva morreria sozinha, e Adão poderia ficar no Éden. Dizem que a humanidade não herdaria o pecado, mas Eva seria a única com natureza pecaminosa. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que sobre um mundo sem o pecado de Adão, com menos guerras e mais harmonia, e que Deus criaria uma nova companheira para Adão. Quarta teoria: impacto global. Como seria o mundo sem o cristianismo como conhecemos? Em cenários alternativos sem pecado original, a história humana mudaria drasticamente. Sem a queda, talvez não houvesse necessidade de profetas ou messias, já que todos já estariam evoluídos espiritualmente, vivendo em um mundo perfeito ao lado de Deus, o Criador. Muitos sugerem que estaríamos em um mundo mais unificado, mas presos em tradições antigas. Sem o conceito de redenção, a humanidade poderia estagnar em um paraíso sem desafios. Porém, Deus poderia introduzir desafios divinos sem pecado.
Alguns teólogos especulam que, mesmo sem o pecado original, Deus testaria a humanidade para estimular seu crescimento espiritual. No Éden, Adão e Eva já tinham a escolha de obedecer ou não. O livre-arbítrio era essencial. Sem a queda, Deus poderia criar tarefas ou missões, como expandir o jardim, explorar novos mundos ou até enfrentar enigmas divinos. Imagine um cosmos onde cada humano recebe um chamado único, um mistério a desvendar, sem nunca cair no pecado, mas sendo desafiado a crescer em sabedoria e comunhão com o Criador. O fruto proibido não era necessariamente uma maçã. Na Bíblia, é só fruto. A ideia da maçã veio de traduções latinas, onde malum significa tanto mal quanto maçã. Sem o pecado, talvez não houvesse conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva seriam inocentes para sempre, como crianças eternas. Mas e o livre-arbítrio? Deus deu a escolha para testar a obediência. Curiosidade: a árvore da vida foi guardada por querubins após a queda. Sem pecado, talvez a humanidade comesse dela e virasse imortal. Mas a que custo? No final, essas teorias nos fazem questionar: o pecado original foi uma maldição ou uma bênção disfarçada? Sem ele, o mundo seria um paraíso sombrio, sem as lições que nos moldam. Mas a Bíblia nos lembra que Deus tem um plano, mesmo nas sombras. O que você acha? Comente abaixo. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal Jardim da Fé para mais mistérios da Bíblia. Até a próxima e que Deus ilumine a sua vida.